Fala aí, nação rubro-negra, estamos de volta com mais um corte com reação aqui da Sport TV no programa Tá On. Galera, falando sobre o jogo entre Flamengo e Racing que acontece hoje à noite às 21h30 no Maracanã. Esse jogo é pela Libertadores da América, isso mesmo. E o Flamengo vai com tudo para vencer esse jogo e trazendo a sua potência dos seus jogadores. O Léo Ortiz está de volta, apesar dele ter se machucado no último jogo do Flamengo, onde o Flamengo deu 3-0, na verdade 3-2, né, em cima do Palmeiras. O Léo Ortiz havia se machucado, mas não foi nada grave e vai voltar para o jogo de hoje e promete. Vamos falar também sobre as polêmicas envolvendo aí o Racing, né? O que o técnico falou sobre o time do Flamengo. Todas essas polêmicas a partir de agora. Por isso, fica comigo até o final do vídeo. Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui. E lembrando, galera, de deixar aí os créditos para Sport TV. Vamos pro vídeo. Jogando pelo empate, já que vai decidir no cilindro, né? Vai decidir em casa ou vai pra cima que nem fez com Fortaleza? Temos essa dúvida aí. Afinal de contas, é o Flamengo do outro lado. Daqui a pouquinho a gente traz notícias do Racing também. Vamos começar falando do Flamengo, então. A Duda Dal Ponte vai voltar aqui no telão para falar aí da preparação do Flamengo e da possibilidade de Léo Ortiz, então, ser titular na noite de hoje, minha amiga. Bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Joana. Mais uma vez, boa tarde para você, para todos que estão com a gente. Vamos então começar explicando, né? O Léo Ortiz, ele saiu da partida contra o Palmeiras depois de ter trombado com o Vitor Roque, foi direto para o hospital, foi diagnosticado com estiramento no ligamento do tornozelo direito. Dos males, o menor, porque primeiro os médicos do Flamengo achavam que podia ser uma fratura, que ele estaria fora da temporada, depois que fosse algo um pouco mais sério no tendão, como por exemplo, um rompimento total que deixaria ele fora por muitas semanas, mas no final foi só um estiramento. Tratava ali, o Léo Ortiz deve voltar na partida de volta da semifinal da Libertadores, na semana que vem contra o Racing, tem ali uma semana, 10 dias de recuperação. Só que o Léo Ortiz foi bem demais na recuperação. Na segunda-feira, um dia depois do jogo, ele já chegou andando no centro de treinamento, fez fisioterapia, fez atividades em casa também para acelerar essa recuperação. Ontem ele foi ao centro de treinamento e fez uma parte da atividade em campo com todo o grupo. Então a comissão técnica e os médicos do Flamengo estão considerando muito satisfatória essa recuperação do Léo Ortiz. Se o Léo Ortiz não tivesse condições de jogo, o Danilo seria o substituto, assim como foi na partida contra o Palmeiras. Léo Ortiz saiu no primeiro tempo sentindo dores no tornozelo e o Danilo foi o substituto. Só que o Danilo saiu daquela partida sentindo dores no joelho. Ele fez exames, não teve nenhuma lesão grave detectada, mas ainda tem um problema no joelho e por isso não está 100% fisicamente. Sendo assim, com dois jogadores ali que podem fazer uma dupla de zaga com o Léo Pereira, não estando 100% fisicamente, fica para o Felipe Luiz decidir quem ele vai colocar em campo. A tendência é que seja o Léo Ortiz, já que ele é o titular da posição e vai ser avaliado hoje à tarde. Os jogadores já estão chegando lá no Ninho do Urubu para almoçar. Vão ficar durante toda a tarde por lá, descansando. E às 6h10 vem aqui para o Maracanã. Durante a tarde, a fisioterapia, os médicos do Flamengo vão avaliar tanto o Léo Ortiz quanto o Danilo, para ter a confirmação que eles realmente têm condições de jogo, ou seja, que podem ser relacionados, e para ter a confirmação também de quem pode começar jogando para jogar, em tese, os 90 minutos. Mas, repetindo, a tendência é de que seja Léo Ortiz titular, porque ele teve uma boa recuperação e como o Danilo também não está 100% fisicamente, Léo Ortiz deve ser o titular. Depois disso, só tem jogadores mais novos, da base, como Cleiton, João Vitor, o Iago, por exemplo, que é do Sub-20 e treinou ontem com o grupo lá no CT. Então, a tendência é que o Léo Ortiz seja o titular. De resto, a mesma escalação, Joana, que foi contra o Botafogo e também contra o Palmeiras. 6 gols, 2 vitórias e lá na frente Luiz Araújo, Samuel Lino e Pedro, que tá brilhando demais. Além, claro, o Arrascaeta, que é o artilheiro da temporada, né, Joana? Pois é, Dudu, enquanto você falar, você sabe que a gente tem uma audiência qualificada aqui. O Mundo da Bola assiste o programa. Uma pessoa que trabalha com o Léo Ortiz falou, não, o Léo Ortiz vai pro jogo.
Vamos esperar para ver, mas tem gente já cravando aqui a mesma Bom expectativa demais. que você acabou de cravar aí também, falar que muito provavelmente vai ser o Léo Ortiz, até porque o Danilo tem menos condições que o Léo Ortiz. Então, uma ótima notícia para o torcedor do Flamengo, meu amigo. Um beijo para você, bom trabalho. A Duda que tá lá desde cedinho acompanhando toda a movimentação e traz um clima importante para essa noite de Maracanã, que o Racing quer transformar no Maracanaço. E eu vou para Buenos Aires, a grande Buenos Aires, em Avejaneda. Lá está o Rafa Sibila para trazer o outro lado, a preparação do Racing, meu amigo. Bem-vindo ao Tom mais uma vez. Eu falei do Maracanaço, mas alguns jornais estamparam exatamente essa manchete, né, da tentativa do Racing em surpreender o Flamengo no Maracanã, coisa que não é muito fácil, mas já aconteceu, né? O Central Córdoba, por exemplo, conseguiu fazer isso na fase preliminar da Libertadores. E eu queria detalhes dessa preparação do Racing, meu amigo, porque até levando em consideração o jogo contra o Fortaleza, eles jogaram no Castelão muito à vontade, saíram com um 3-0, não vieram muito segurando o resultado, jogando por um empate. Do outro lado é um Flamengo, né? Uma equipe muito mais forte, mas a postura vai ser a mesma ou não? O que você traz de novidade pra gente, meu amigo? Oi, Joana, tudo bem? Pois é, aqui a imprensa argentina ela não tem problemas em usar a palavra maracanaço para todo jogo no Maracanã. É não só a imprensa argentina, né? Pela América do Sul se usa muito maracanaço, fazendo referência à vitória do Uruguai em 1950 sobre o Brasil. É o Racing que tem essa, como se diz em espanhol, essa ilusão de conseguir um bom resultado no Maracanã para depois, na semana que vem, decidir aqui no cilindro. Você já mostrou aí as imagens dessa invasão do Racing ao Rio de Janeiro, são mais de 4 mil torcedores que fizeram muita festa ontem na chegada da delegação ao hotel em que está hospedada, na Barra da Tijuca. Centenas de torcedores estavam lá, tiraram fotos, conseguiram autógrafos com os jogadores. E essa preparação do Racing, ela vem sendo pensada desde que o Racing está classificado para a semifinal da Libertadores, porque para o Racing faz muito tempo que o time não chega a uma fase tão avançada da Libertadores, desde 97, quando perdeu para o Sport Cristal. Em 97 o Cruzeiro foi campeão, quase tivemos aí uma final Cruzeiro e Racing, como no ano passado na Sul-Americana, mas o Racing acabou perdendo na semifinal para o Sport Cristal. Então, pensando em jogar essa partida contra o Flamengo, um adversário muito difícil, há muito respeito tanto para o Flamengo quanto para o Palmeiras aqui na Argentina. Há alguns anos sempre são apontados como os dois principais times do Brasil. O Gustavo Costas, desde a partida contra o River Plate, no dia 2 de outubro, pela Copa Argentina, não tem colocado os titulares em campo no início da partida. Tem entrado com um time reserva, uma vez ou outra, um titular ou outro, para ganhar um pouco mais de ritmo, para poupar esses jogadores, para que eles pudessem chegar a esse jogo na plenitude física. O problema é que, usando pouquinhos titulares, 2 titulares acabaram se machucando nessas 3 partidas em que o Racing entrou com os reservas. O Rojas, o Gabriel Rojas, lateral esquerdo, um dos principais jogadores do time, sentiu contra o Banfield há 10 dias, está no Rio de Janeiro, deve ser titular hoje. Se ele não for titular, o Mura, que é lateral direito de origem, fará o lado esquerdo, e aí o Martirena entra na vaga na lateral direita. E o desfalque mais importante é o do Franco Pardo, zagueiro que chegou na metade do ano, que resolveu muitos problemas da zaga do Racing, que era um time que estava sofrendo muitos gols, principalmente em bolas aéreas, mas o Pardo sofreu uma lesão e esse sim está fora do jogo contra o Flamengo. Por isso hoje os zagueiros devem ser Colombo pelo lado direito, Marcos Rojo do Boca pelo lado esquerdo, e aí o Sosa jogando ali num esquema meio híbrido, numa posição meio híbrida, volta e meia como líbero, fazendo uma linha de 3 zagueiros, volta e meia como volante, fazendo uma linha de 3 volantes, ao lado da Almendra e do Nardoni. O Nardoni é a grande notícia do Racing para esse jogo, porque ele se recuperou de uma lesão muscular que ele estava aí se recuperando já há algum tempo, então vai estar presente nesse meio de campo do Racing. É um volante, mas um volante muito criativo, que dá uma outra dinâmica para o Racing. Para eu me despedir, Joana, sobre a postura, não acredito que seja a postura que o Racing teve contra o Fortaleza. Me parece que é algo mais parecido com a que teve contra o Peñarol em Montevidéu e contra o Vélez fora de casa, esperando o time da casa ter a bola e sair no contra-ataque e na ligação direta. Joana. Ah, então bem diferente, né? Até porque eles têm o conforto de saber que podem decidir em casa, né? Muito obrigada ao Sibila e os passarinhos, né? Que vocês ouviram, né? Os passarinhos estavam ali torando no vivo do Sibila em Avejaneda. O Sibila trazendo as novidades do Racing, então, para o jogo de logo. Agora, a gente volta a falar do Flamengo, mas agora a gente vai para outro assunto, bem mais delicado, né? A gente vai para o Ninho do Urubu com Edson Viana, porque ontem a Justiça do Rio de Janeiro absolveu, em primeira instância, 7 réus acusados
pelo incêndio no CT do Flamengo que matou 10 adolescentes, jovens promessas do futebol do Flamengo. Eu trago o Edson Viana para trazer mais informações sobre isso, meu amigo. Bem-vindo ao Tá1. Oi, Joana, é isso. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo ligado com a gente. Pela programação do Flamengo, os jogadores estão almoçando nesse momento, mas a gente vem para falar de um assunto, infelizmente, mais pesado, essa tragédia que aconteceu em 2019. 10 meninos morreram num incêndio no alojamento que ficava aqui, que era formado por containers. Como essa decisão é em primeira instância, ainda cabe recurso. O processo estava tramitando na 36ª Vara Criminal do Rio desde janeiro de 2021. Os acusados, eles respondiam por incêndio culposo e lesão grave. O juiz Tiago Fernandes de Barros considerou essa ação improcedente e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro tinha pedido a condenação de todos esses acusados. Entre os motivos que o juiz alegou para essa decisão estão que não há provas suficientes que fundamentem uma condenação dos acusados e que as denúncias não correspondem às responsabilidades que eles exerciam nas suas respectivas empresas. Os acusados foram os seguintes: Márcio Garotti, diretor financeiro do Flamengo na época, Marcelo Maia de Sá, que era diretor adjunto de patrimônio, 3 engenheiros de áreas diversas que eram responsáveis pelos containers, Danilo Duarte, Fábio Hilário da Silva e Wesley Jimenez, Cláudia Pereira Rodrigues, que era responsável pela assinatura de contratos da empresa de containers, e Edson Coleman, que era sócio da empresa que realizava a manutenção dos aparelhos de ar-condicionado. Pela investigação, a suspeita é que o incêndio tenha começado após um curto-circuito num aparelho de ar-condicionado e que o material dos containers favoreceu que o fogo se alastrasse rapidamente. A promotoria do Rio disse que vai recorrer e a associação que reúne familiares das vítimas repudiou essa decisão e eles disseram em nota que é uma grave afronta à memória das vítimas e ao sentimento da sociedade e que vai seguir em busca de que essa decisão seja revista. Joana, eu volto com você. Muito obrigada, Edson Viana, pelas informações. Bom, a gente vai passar agora pela tabela do Campeonato Brasileiro para introduzir esse assunto. Racing, tá? O Gustavo Costas tem mais jogos pelo Racing. O aproveitamento do argentino é de 61%, o do Felipe Luiz é de 73%. Impressionante, né? Que só em 73 jogos o Felipe Luiz só perdeu 8 partidas comandando o rubro-negro. A gente ouve então destaques dos dois lados desse super confronto de hoje. Temos que pensar que vão ser 2 jogos muito difíceis. Talvez a gente consiga a classificação fora de casa. Então não nos podemos enlouquecer e pensar que nos primeiros 90 minutos vai se decidir tudo. Temos que ter mente e personalidade para jogar os 2 jogos iguais. Va a ser un partido muy especial. Jugar una semifinal siempre es muy bonito. Hay jugadores que nunca tienen la oportunidad en toda su carrera de jugar una semifinal de Libertadores. Yo por suerte voy a tener esa oportunidad, así que lo que voy a intentar es disfrutarla al máximo, competir al máximo e intentar lógicamente pasar a la final, que es un objetivo que tenemos en nuestra cabeza. Racing é um time grande da Argentina, que ele lá no seu estádio são muito fortes, é um estádio muito grande, muito bom. Mas a gente tem o nosso jogo em casa também, que tem que tentar fazer a diferença para ir com certa tranquilidade lá na Argentina. ¿Cómo vamos a tener miedo? Imagínate. Tenés que estar contento, orgulloso e ir a buscarla. Yo sé que es difícil, que tiene más plata que nosotros, que el técnico de ellos gana 1000 veces más que nosotros, que los jugadores de ellos ganan 1000 veces más que nosotros, que juegan en Europa, que juegan en Inglaterra. Nosotros vamos a ir igual a buscar lo que dijimos desde que llegamos. Cara, esse Racing vai ser difícil tirar. É um recado para os 2 brasileiros. Vai ser difícil eliminar esse Racing, hein? O Racing trabalha legal, acontece mesmo. E é engraçado até, né? Já vou chamar o Cícero, que eles falam lá que a gente valoriza mais o Racing aqui do que lá. A gente pode discutir esse assunto. Ó quem chegou, hein? Cícero Melo, a maior cobertura tá aqui, hein, Mari? Então, pré-jogo todo aqui. Isso. Na hora do jogo você vai jantar, faz o que você quiser, aí depois que acabar o jogo, volta. Nosso compromisso é antes e depois. É o que interessa, Cícero Melo. É o que interessa, né, Bruno? Bom dia para você, para Mari Pereira, para o Felipe Silva e para o fã de esporte, especialmente torcedor rubro-negro.
Nós já estamos aqui faltando 10 horas para a bola rolar, às 21 horas e 30 minutos, para esse jogão de bola, Flamengo e River Plate da Argentina. É o primeiro jogo de ida da semifinal da Libertadores da América. Nós já estamos aqui no palco do jogo. No momento, o Maracanã é completamente deserto, os funcionários tomando todas as providências para deixar o gramado em ótimo estado, mas na hora do jogo vamos ter aqui casa cheia. Os ingressos estão esgotados, 73 mil ingressos, sendo que uma carga aí de cerca de 5% para os argentinos. Quase 4 mil argentinos estarão aqui no Maracanã e muitos no Terreirão do Samba, acompanhando lá pelo telão. Torcedores argentinos que receberam o time do Racing ontem num hotel na Barra da Tijuca com muita festa, morteiros, sinalizadores, e os jogadores tiraram fotos com os torcedores. Ao fundo eram cerca de 200 a 300 torcedores. O confronto entre Flamengo e Racing é muito equilibrado. 17 jogos, 6 vitórias do Flamengo, 5 do Racing e 6 empates. Na Libertadores da América foram 4 jogos até hoje, 1 vitória do Flamengo, 3 empates. No Maracanã, 2 jogos, 1 vitória do Flamengo e 1 empate. No último jogo, o Flamengo venceu por 2-1 no dia 8 de junho de 2023, fase de grupos da Libertadores da América. Mas o Racing eliminou o Flamengo da Libertadores em 2020, nas oitavas de final, nos pênaltis, lá na Argentina, 1-1 no jogo, 5-3 nos pênaltis. Léo Ortiz é a única dúvida do Flamengo. Ele estava praticamente fora do jogo, mas está fazendo tratamento intensivo de manhã, de tarde e de noite para ter condições de jogo. Ele saiu do jogo do Palmeiras fazendo tratamento ali na região em que ele machucou, que é o estiramento do ligamento do tornozelo direito. Se ele não puder jogar, a gente só vai saber momentos antes do jogo, o Danilo permanece no seu lugar, já entrou durante o jogo. Na próxima participação, eu vou trazer, depois de falar aí de um assunto muito importante, na outra participação, no próximo bloco, eu vou trazer a provável escalação do Flamengo. Mas tem outras coisas pra gente falar importante, né, Bruno? Tá, então já continua aí, Cícero, pra gente entrar nesses outros assuntos. Mas vamos lá, Felipe. Primeiro, em relação ao Léo Ortiz, tem a possibilidade dele jogar. A possibilidade é uma boa notícia. É uma possibilidade, eles estão fazendo exames agora cedo, eles tratam até com um mistério, porque eles não querem dar essa carta pro Racing, mas o Léo Ortiz treinou bem, ele tá bem fisicamente, ele tá se sentindo bem, então é uma possibilidade que ele inicie ao lado do Léo Pereira. Então vamos ver se ele vai conseguir ter condições físicas, pelo menos de estar no banco. Pro jogo da volta é quase certeza que ele vai atuar. É, porque existe esse risco dele ficar até algumas semanas fora, Mari, então o fato dele fazer novos testes e existir essa possibilidade já anima o rubro-negro. E eu penso que o Flamengo tem que ter justamente essa cautela, né? Para você não antecipar qualquer possível retorno e comprometer o restante da temporada, que ainda tem muita coisa pro Flamengo, né? Campeonato Brasileiro, a própria Libertadores. A gente viu isso acontecer com o Pulgar, né? Esperar exatamente o momento certo. Era um setor do Pulgar ali, principalmente, já muito melhor encaixado, né? Quando chega Jorginho, quando chega Saúl. Mas Léo e Léo é a melhor dupla de zaga do Brasil. Então, assim, eu entendo o Flamengo fazer todos os esforços pensando em ter ele já para essa partida. Mas vocês acham que muda, sim? Qual que é o impacto de não ter o Léo nesse jogo de hoje? Cara, eu acho que o Léo Ortiz ele tem uma saída de bola melhor. Eu ia falar exatamente isso. Ele já atuou como volante, assim, né, Mari? O próprio Tite tentou ele dessa forma, né? Então eu acho que muda por isso. A qualidade de jogo dele e a qualidade de jogo do Flamengo que começa lá atrás passa por ele. Tá. Eu acho que defensivamente, essa parte sólida, essa parte segura do Flamengo não muda tanto. Eu acho que o Danilo é uma opção interessante, experiência, enfim. Mas essa parte da saída de jogo e bola aérea é com ele, né? Com o Danilo você ganharia nisso, né? Na experiência, exatamente. Em um jogo na liderança, né? Então exatamente. É isso, né? Mas, claro, tomara que ele tenha boas condições. Cícero, vamos lá em outra notícia do dia que envolve o Flamengo. É a decisão judicial que, em primeira instância, absolve aqueles que foram indiciados e responsabilizados pela morte dos garotos lá no Ninho do Urubu, Cícero. É verdade, Bruno. Tá passando um avião agora com um barulho incrível aqui. Mas nesta terça-feira, a Justiça do Rio de Janeiro, a 36ª Vara Criminal da comarca da capital, vejam vocês, absolveu em primeira instância os 7 réus pelo incêndio do CT Ninho do Urubu em 2019. Parou agora o barulho. De 8 de fevereiro, que matou
infelizmente, 10 jogadores que atuavam na base do clube. Ainda cabe recurso. A conclusão foi a seguinte: a Polícia Civil e o Ministério Público não conseguiram reunir provas suficientes para responsabilizar criminalmente os acusados. Na época, o CT Ninho do Urubu não tinha alvará de funcionamento. Muita gente pergunta, e o presidente da época, o Eduardo Bandeira de Mello, ele já tinha sido absolvido anteriormente. Num dia de um grande jogo como esse, a gente tem que dar essa notícia da absolvição de todo mundo. Ninguém foi culpado por aquele trágico incêndio, aquela tragédia, ô Bruno. Pois é uma questão aí que a gente até discutia mais cedo também, né, Mário? O fato de não ter o alvará, o juiz entender que isso não significa que corria o risco de um incêndio. Então ele descredibiliza qualquer o alvará. Então você não precisa mais ter alvará em lugar nenhum. Exatamente. Se o alvará que a gente conhece é justamente o termo que deixa claro ali as condições de qualquer lugar de receber, funcionamento. Né? Funcionamento, o devido evento, enfim, né? O local. Então, eu não sei mais, então, se isso não é uma prova, o alvará já não serve mais de nada. Inclusive, no despacho, a notícia está no espn.com.br, o Diego Garcia, nosso repórter do site, ele tem ali a decisão judicial e na decisão está escrito que era algo, o estabelecimento funcionava desde 2012 sem alvará. E por funcionar desde 2012, como o incêndio só aconteceu em 2019, é uma prova que uma coisa... Foi ao acaso, uma coisa não está relacionada com a outra. Que uma coisa não está relacionada à outra. E quando deveria ser ao contrário, né? Ainda bem que não aconteceu antes, mas já era um anúncio de que poderia ter acontecido antes e poderia ter causado, né, já, a proporção já é enorme, mas poderia ter sido ainda pior. A associação dos familiares das vítimas, ela já se manifestou, disse que vai continuar na justiça. E em contato também com a nossa redação, o Flamengo disse que não vai se manifestar sobre esse assunto. A gente volta a falar sobre Libertadores, sobre o Flamengo mais pra frente, mas agora tem a outra semifinal, amanhã só aqui, hein? Tem uma incrível invencibilidade. A semifinal da Sul-América, ou melhor, da Libertadores, tem mais um brasileiro, é o Mengão. Após a grande vitória do Flamengo por 3-2 contra o Palmeiras no último domingo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro, agora o rubro-negro vira a chavinha para a Copa Libertadores da América. Agora isso já passou, já é vira a chave na cabeça. Temos o jogo de quarta-feira que é muito importante também, é mais uma final, é uma semifinal de Libertadores. Sabemos que não vai ser um jogo fácil, vai ser um jogo muito disputado, mas a gente conta com o apoio da nossa torcida, jogamos na nossa casa o primeiro jogo e continuamos. O zagueiro Léo Ortiz tem chances de estar à disposição do técnico Filipe Luís para essa partida após sofrer um estiramento no tornozelo direito. Caso não consiga jogar, quem provavelmente assume a vaga é o zagueiro Danilo. Apesar dessa dor de cabeça, o comandante rubro-negro pode ficar um pouco mais tranquilo para esse jogo. Isso porque o Flamengo tem um aproveitamento de 63% em mata-matas de Libertadores contra os hermanos. São 14 vitórias, 4 derrotas e 9 empates em 27 jogos disputados até aqui. Bom, vamos ver o que vai acontecer nesse primeiro jogo de semifinal nessa quarta-feira, às 9h30 da noite, no Maracanã, contra o Racing da Argentina. E olha, essa parada aí do Flamengo, acho que é a mais complicada, apesar que a LDU também é um time forte, mas o Palmeiras está numa situação mais confortável, porque vai decidir em casa, o Flamengo tem uma parada dura. Vamos falar... É isso aí, nação rubro-negra. Galera, vocês viram, né? O jogo vai ser bem pegado em campo. O Racing é aquele time enjoado, né? Que gosta de muito trererê no campo. E o Flamengo realmente tem que ficar esperto demais. Os jogadores têm que ir para cima do primeiro minuto até o último minuto em campo, para não dar brecha aí para esses argentinos virem querer fazer festa no Maracanã. A festa é do Mengão e da torcida rubro-negra. É isso que a gente espera, né? Então vou deixar aí o placar do jogo de hoje, é 3-0 do Flamengo em cima do Racing. E vocês, qual o placar que vocês acreditam que irá ter hoje o Flamengo em cima do Racing? Comenta aí embaixo. E não esquece, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que rolar aqui no canal. E claro, opina aí sobre essa polêmicas aí envolvendo o técnico aí, né, do Racing.
E compartilha, galera, o vídeo com seus amigos rubro-negros. Lembrando também de deixar aí os créditos para a Esporte, né? Band Esporte, né? E, claro, deixando tudo também na ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.